Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Hoje temos aqui no Instituto Matthieu Staden, nessa 13ª edição do projeto, um convidado muito especial, recém-chegado da Alemanha, há 4 dias atrás. Entrevistaremos hoje Bruno Gabriel Witzel de Souza, a respeito de seus trabalhos, cobrindo o tema do mercado de trabalho, sobretudo o rural, no Brasil do século XIX, um tema intrinsecamente ligado à história da imigração alemã. Ao mesmo tempo, salientando que os fluxos imigratórios para o Brasil tinham uma dimensão global, principalmente durante a chamada Era das Migrações em Massa. Bruno, seja muito bem-vindo ao Instituto Matthieu Staden. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sr. Dubnitz, muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a todos que organizam essa série, que tanto abrilhanta as relações entre o Brasil e a Alemanha. É para mim um prazer e uma honra poder estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Bruno Witzel é economista pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Göttingen, na Alemanha. Desde o seu doutoramento em 2019, Bruno Witzel exerceu vários cargos letivos e pesquisas, inclusive docente, substituto na Jacobs University em Bremen e docente convidado na Escola de Verão da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. De 2019 a 2022, foi pesquisador associado do Instituto de História Econômica e Social da Universidade de Göttingen, onde exerceu também o cargo de membro editorial da série de artigos do Centro de Estudos das Migrações Globais. No mesmo período, foi co-diretor do projeto Trabalho, Imigração e Vivências em uma Plantation Brasileira, os arquivos da Fazenda Ibicaba, 1847 a 1975, em parceria com a Universidade da Califórnia, Los Angeles, a UCLA. Projeto agraciado no último dia 29 de julho com o prêmio Digital Humanities, Humanidades Digitais, categoria Divulgação Científica, no Congresso Mundial de História Econômica, a principal plataforma mundial de pesquisa nessa área. Parabéns, Bruno, por esse merecidíssimo prêmio. Muito obrigado. Os trabalhos de Bruno Witzel abordam temas relacionados à imigração, mercados e contratos de trabalho, educação e acumulação de capital humano, sempre buscando conectar aspectos históricos às questões atuais do desenvolvimento econômico e social. Bruno, comecemos com uma primeira pergunta para quem nos assiste, para quem nos ouve. Um de seus trabalhos mais recentes é o artigo acadêmico Precedentes das Migrações em Massa, Políticas, Profissões e a Distribuição dos Estrangeiros na Província de São Paulo, 1872, que foi publicado na revista Economic History of Developing Regions, em 2022. Você pode nos dar um resumo desse seu trabalho? Com todo prazer. Bom, esse foi o último trabalho publicado a partir da minha tese de doutoramento, que lidou com os aspectos de curto, médio e longo prazo das migrações internacionais, principalmente para o estado de São Paulo, província e estado de São Paulo, e os seus efeitos socioeconômicos. Nesse primeiro trabalho publicado agora, eu tratei dos chamados determinantes da imigração a partir da teoria econômica. Então, essa é uma área da economia das migrações que aborda o processo imigratório como uma decisão racional. Então, indivíduos, independentemente do período histórico, consideram os benefícios de curto e longo prazo de emigrar e assim como os custos, tanto aqueles diretos relacionados à migração, quanto os custos de oportunidade do processo. E, de acordo com a teoria, os indivíduos, então, se deslocam para outros países, ou então mesmo dentro de uma certa região, de acordo com essa análise que, no fim das contas, faz parte da teoria de escolha racional. Fundamentalmente aplicar a teoria neoclássica de economia às decisões do processo migratório.
Esse é o arcabouço teórico desse trabalho e eu fundamentalmente usei novos métodos e dados estatísticos para determinar quais eram as regiões da então província de São Paulo para as quais os imigrantes se locomoveram e quais seriam as razões, né? Nós temos várias hipóteses, várias ideias, por exemplo, um nível mais alto de renda atrairia maior número de imigrantes, ou então as possibilidades diversas no mercado de trabalho, ou então os custos de se locomover de região A para a região B, né? Então há várias hipóteses e o objetivo desse trabalho foi exatamente testar, a partir de dados empíricos, como se deu esse processo de aglomeração dos estrangeiros no estado de São Paulo, ou então província de São Paulo, em 1872, que é o período anterior à era das migrações em massa para o Brasil. E fundamentalmente a partir daí eu encontrei que houve 3 regiões na província na qual houve uma concentração maior de imigrantes. Na região costeira do estado, houve uma concentração muito substancial de imigrantes. Na região do Vale do Paraíba, na fronteira com o Rio de Janeiro, principalmente de imigrantes portugueses, como seria de se esperar, dada a centralidade da imigração portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro. E também na região costeira, principalmente na região de Cananéia, que teve um núcleo colonial oficial do governo brasileiro, e que foi inicialmente ocupada ou estabelecida com imigrantes de língua alemã e posteriormente com imigrantes ingleses. Então, na região costeira do estado ou da província, houve esses 2 núcleos de aglomeração. A segunda região de aglomeração, naturalmente, foi a capital paulista, e aí surgiu a hipótese de que esse processo migratório poderia ter acontecido ou pelas oportunidades econômicas então existentes na cidade de São Paulo em si, ou então como um processo de aglomeração de estrangeiros a partir das colônias oficiais fundadas em Santo Amaro, em Itapecerica. No fim das contas, eu encontrei que as oportunidades econômicas tiveram um papel mais preponderante na média para os imigrantes se localizarem nessa região do estado ou da província. E, finalmente, a terceira grande região de aglomeração, como possivelmente é do conhecimento do público do Matthew Staden, foi no eixo Campinas, Limeira e Rio Claro, sobretudo pelas fazendas que empregaram um sistema de parceria ou métodos de trabalho correlato. E uma das grandes descobertas, um ponto interessante desse trabalho, foi a relação entre o imigrante e o nacional brasileiro no mercado de trabalho então existente nas fazendas e no meio ou nos vários meios urbanos próximos às fazendas que empregaram esses imigrantes. Esse trabalho ele demonstra, no fim das contas, que houve algum grau de substitutabilidade entre trabalhadores livres nacionais, principalmente aqueles que não eram classificados como brancos no censo, então os não brancos brasileiros nacionais, e os imigrantes. Então houve um processo de substituição que esse artigo demonstra se deu principalmente no meio rural. Então os imigrantes, pelo menos no eixo Campinas, Limeira, Rio Claro, tendiam a ficar inicialmente nas fazendas e depois, cumpridos os seus contratos, encaminhavam-se principalmente para atividades comerciais, principalmente os de língua portuguesa e espanhola, ou então para atividades relacionadas às manufaturas. Só como complemento final, talvez valha a pena observar que essa observação já existia na literatura, né? A ideia de que havia uma seleção dos imigrantes, por exemplo, de língua alemã, para atividades manufatureiras. O que esse artigo demonstra é que isso não foi uma exceção ou um estudo de caso específico, mas um resultado médio que se observa para várias localidades na então província de São Paulo. Muito interessantes essas observações. Partindo já para uma segunda pergunta, o título do artigo ao qual você se referiu é Precedentes das Migrações em Massa. A que exatamente esse título se refere? Ou seja, como são geralmente classificados os grandes períodos de migração do século XIX e início do século XX? Bom, muito obrigado por essa pergunta, porque eu creio que haja uma novidade na historiografia e nas maneiras como cientistas sociais, inclusive economistas, têm abordado o processo da era das migrações em massa. Nos estudos a respeito da América Latina, nós temos, por exemplo, os trabalhos do Sr. Miqueias Müger,
tentando colocar o processo de imigração no Brasil em uma perspectiva global, como não poderia deixar de ser, que no fim das contas é uma novidade historiográfica e que tem levado algumas novas percepções a respeito do processo de imigração para o país. Bom, a era das imigrações em massa, ou das migrações em massa, melhor dizendo, foi um período que a literatura geralmente classifica de 1850 até 1913, exatamente antes do início da Primeira Guerra Mundial, em que houve um deslocamento massivo de populações ao redor do mundo todo. Nós geralmente conhecemos melhor, exatamente por estarmos aqui, as migrações no Atlântico, né? Então, a migração de cerca de 50 milhões de europeus para as Américas de maneira geral. 50 milhões de europeus. 50 milhões de europeus. Incrível, naquela época. Naquela época, exatamente, com custos de transporte muito mais altos e uma dificuldade de comunicação muito superior. E, ao mesmo tempo, houve também pelo menos 50 milhões de pessoas se movendo no sudoeste e sudeste asiático para a costa leste da África, para o Caribe e para a parte norte da América Latina, da América do Sul, assim como 50 milhões de asiáticos, principalmente do leste asiático, se movendo na própria região e para o norte da Ásia. Então, um movimento massivo de população ao redor do mundo todo, no que geralmente é chamado por economistas da primeira era das migrações, da primeira era de globalização, desculpe, em que houve um processo de convergência de preços ao redor do mundo, seja preços de produtos ou de fatores, como por exemplo a remuneração da terra ou os custos do trabalho. Então, a era das migrações em massa se refere a esse grande período de movimentação populacional ao redor do globo como um todo. Na América Latina, a Argentina teve um papel primordial, é o segundo país nas Américas com o maior número de imigrantes, com cerca de 11 milhões de imigrantes. E o Brasil ocupa, de acordo com alguns dados, a terceira posição, com cerca de 3 milhões e meio de imigrantes. Curiosamente, o Brasil teve o seu mercado de trabalho muito pouco afetado se nós considerarmos o país como um todo e a população brasileira como um todo nessa era das migrações em massa. No entanto, há uma grande variação regional no Brasil, e se nós considerarmos, por exemplo, apenas a província e depois o estado de São Paulo, com cerca de 1,72 milhões de imigrantes nesse período, no começo do século XX, 1 em cada 5 habitantes do estado de São Paulo era estrangeiro. Incrível. Então, vê-se aí a importância... 20% da população. Exato, 20% da população era nascida fora do Brasil. E essa era das migrações em massa, no caso latino-americano, ela se divide em duas fases, ou no caso brasileiro, ainda mais fortemente. Até meados da década de 1880, nós temos várias tentativas de aumentar o fluxo imigratório para o Brasil, mas a competição era ferrenha no mercado internacional. Por exemplo, a imigração para os Estados Unidos, onde o acesso à terra e os direitos civis eram muito mais superiores àqueles existentes então na América Latina, especialmente no Brasil. Naturalmente, os Estados Unidos conseguiam atrair um contingente populacional muito maior. Então, até 1886, houve uma grande dificuldade do Brasil em competir no mercado internacional por imigrantes. Posteriormente, sobretudo com a política de subsídios oferecidos pelo governo do primeiro província, depois estado de São Paulo, para atrair imigrantes, o Brasil entrou então nessa era das grandes migrações, então principalmente com imigrantes do sul da Europa, sobretudo italianos, enquanto que o processo de imigração dos alemães tendeu a ser anterior por várias razões, inclusive demográficas, políticas e econômicas. Pegando esse gancho do processo de imigração dos alemães, primeiro eu preciso dizer que os números que você nos traz aqui me fascinam, porque eu fico imaginando 50 milhões de pessoas naquela ocasião. Nós não podemos levar em consideração as facilidades logísticas que nós temos hoje, e sim quais eram as condições logísticas e de mobilidade daquela ocasião. E mesmo assim, movimentos migratórios enormes, números de 50 milhões de pessoas, isso é incrível, é equivalente a 25% da população brasileira hoje. Mas você falava dos alemães, Bruno, o que explica a grande presença de povos de língua alemã dentre os imigrantes antes da era das migrações em massa?
Sr. Dubnitz, eu retorno a essa questão em um momento, mas talvez em complemento a essa estupefação com os dados, né, porque eles são realmente muito impressionantes. Hoje em dia, em que nós consideramos que os aspectos imigratórios criam ou grandes oportunidades ou grandes desafios para os países, hoje nós temos cerca de 3,6% da população mundial composta por imigrantes. Na época, era cerca de 10%. Então, a primeira era das migrações foi ainda mais globalizada do que nós temos hoje em dia, de um ponto de vista de mobilidade de trabalho, isso sem dúvida. Interessantíssima informação. Mas voltemos então à presença, o que nos explica essa grande presença de povos de língua alemã dentre os imigrantes antes dessa era das migrações em massa? Por que tantos imigrantes de língua falante alemã? Essa é uma questão que fascina historiadores há muito tempo e agora tem atraído a atenção principalmente de outros cientistas sociais, inclusive economistas, porque aparentemente há alguns ciclos de processos imigratórios ao redor do mundo, né? Então, por que houve essa prevalência inicial do norte da Europa, principalmente de alemães e de ingleses, e de escandinavos posteriormente, e aparentemente há um ciclo em que o processo migratório posteriormente diminui e aí outras regiões aparecem, por exemplo, o sul da Europa, sobretudo com italianos, espanhóis e portugueses. Então, há algumas teorias que buscam explicar esses processos. A respeito dos alemães, o que nós sabemos, primeiro, se referem a algumas disputas militares e políticas no começo do século XIX, as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena, as próprias revoluções liberais de 1848, teriam causado alguns dissêndios políticos e levado a um processo emigratório, principalmente para os Estados Unidos. Para a América Latina e para o Brasil em especial, essas razões têm menor importância. Para o nosso subcontinente, as razões são principalmente de origem ou econômica ou demográfica. Em termos de demografia, os estados alemães tenderam a passar por um processo mais rápido de uma transição demográfica, então uma diminuição substancial da taxa de mortalidade, enquanto a taxa de natalidade se mantinha alta, o que causa uma explosão do número de pessoas em idade economicamente ativa, cerca de 20, 25 anos depois, quando essas pessoas crescem e entram no mercado de trabalho, e a economia não era capaz de absorver esse excedente populacional. Dada a enorme razão de trabalhadores por unidade de terra ou por unidade de capital, a remuneração ao trabalho era muito mais baixa do que era, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, esse fator demográfico aliado ao fator econômico é o que explica principalmente a imigração de povos de língua alemã para as Américas de maneira geral. E aí, naturalmente, quando a Suíça ou a Confederação Helvética entra nesse processo em meados do século XIX, há também algumas medidas de contenção de pobreza, então leis contra o pauperismo, por exemplo, que forneciam àqueles desejosos de emigrar os subsídios necessários para fazê-lo, então os custos sociais de uma política de imigração eram menores do que os custos sociais de manter a população em excesso, sem emprego na própria região de origem. Eu tento traçar um paralelo, Bruno, com o que você nos conta daquela época com a realidade de hoje da Europa, né? Você leva em consideração hoje a Europa, países como a Alemanha, Áustria, Suíça, França, Inglaterra, vivendo um drama realmente no mercado de trabalho, e você falando de uma ocasião justificando esses movimentos migratórios em função também de haver um excedente, de ter havido um excedente naquela ocasião de mão de obra economicamente ativa. Exato. Seria um sonho hoje isso para eles, né? Exato. Em função dessa enorme escassez de mão de obra que está havendo em vários setores da economia na Europa, principalmente nesse período pós-pandemia. O nosso projeto, ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, e para nós é muito importante abordarmos, com certeza, assuntos relacionados ao passado, que relacionam justamente
os nossos países, o Brasil e os países de língua falante do idioma alemão, mas olhando agora um pouquinho para o presente e para o futuro, Bruno. Em 2024, nós comemoraremos oficialmente aqui no Brasil o bicentenário da imigração alemã para o Brasil. A data de 25 de julho, ela marca o início dessas comemorações e refere-se à fundação da colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Você poderia nos contar um pouco sobre como essas colônias diferem da experiência paulista? Bom, esse é um tema que foi muito caro à literatura brasileira, à historiografia brasileira. Nós temos excelentes trabalhos do Sérgio Buarque de Holanda a respeito e do Carlos Oberacker Jr. Também, porque há certa confusão na terminologia que nós usamos, né? Então, pensando em processos imigratórios, sobretudo os rurais, no século XIX, nós tendemos a referir a todos eles como colônias. Mas há uma diferença muito substancial entre regiões brasileiras e na própria província de São Paulo, também diferenciações regionais e de políticas públicas. Bom, a colônia de São Leopoldo é parte de um projeto nacional, sobretudo do governo central, depois encampado pelo governo federal e, no caso paulista, levado adiante pelo governo estadual, de promover assentamentos de pequenas propriedades com famílias imigrantes. Então, a ideia é ocupação territorial e aumento da produtividade agrícola a partir da pequena propriedade, com a ideia de que os imigrantes trariam também novas tecnologias importadas da Europa e, então, as espraiariam, aumentando a produtividade da agricultura brasileira. Era essa a ideia e era esse o objetivo desses núcleos coloniais, que foram instalados, no caso de São Leopoldo, em 1824, com alguns precedentes. Então, desde 1808, com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, já havia outros projetos de instalação de núcleos semelhantes e que continuaram ao longo do tempo. Inclusive em São Paulo, conforme eu mencionei anteriormente, os núcleos de Santo Amaro e de Itapecerica, eles fizeram parte do mesmo processo de engajamento de imigrantes de língua alemã, levado a cabo pelo Major Georg Anton von Schäfer, que estabeleceu então esses núcleos rurais. A ideia era exatamente a distribuição de terra para pequenas propriedades. Essa política de terras ela foi muito prevalente na década de 1820. E era um momento em que a elite cafeicultora paulista ela ainda estava apenas emergindo, sobretudo na região do que nós hoje chamamos do Oeste Velho de São Paulo, e aí eu volto àquele eixo de Campinas, Limeira e Rio Claro. Eram fazendas novas e o poder político desses fazendeiros ainda era relativamente limitado. No entanto, desde 1820, uma figura que certamente todos conhecem no público do Márcio Staden, o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, ele já fazia oposição a esse tipo de política imigratória, com a ideia de que pequenos proprietários rurais não interessavam à economia paulista. O que haveria seria a necessidade de mão de obra para trabalhar nas fazendas paulistas. Claro que há um alto interesse aqui, sem dúvida alguma, mas os argumentos levantados na década de 1820 para debater a política de terra eles são realmente muito interessantes. Por exemplo, por que o Estado brasileiro deveria financiar a vinda de imigrantes quando havia brasileiros sem terra que poderiam ocupar as mesmas regiões? Naturalmente que o senador Vergueiro levanta esse tema de um ponto de vista muito mais retórico, mas certamente é uma questão importante à época e posteriormente. De qualquer maneira, na década de 1830, os fazendeiros paulistas tentaram aumentar os fluxos imigratórios de trabalhadores. Curiosamente, um ponto importante aqui é que antes das experiências de Bicaba, um filho do senador Vergueiro, muito possivelmente instigado pelo pai, o Luiz Vergueiro, criou um contrato em 1835 para trazer imigrantes que primeiro trabalhariam no mercado privado, tanto rural quanto urbano, e posteriormente receberiam lotes de terra. Então a gente vê aqui um período de transição entre a ideia da colônia, o núcleo colonial e os trabalhadores rurais, mas como essa ideia ainda era muito prevalente, os imigrantes viriam, trabalhariam, mas depois receberiam um lote de terra.
Nunca houve uma consolidação de uma política migratória nesse sentido, foi só um contrato, não, no fim das contas, não executado, mas pelo menos a ideia já apareceu na década de 1830. E a partir de 1840 nós temos o outro processo migratório, que é o de trabalhadores rurais, né? Então, sobretudo aqueles indivíduos ou famílias que não possuíam os meios de emigrar, né? Então, famílias de renda mais baixa sem acesso a crédito, elas tendiam a receber o crédito de um fazendeiro brasileiro por meio de um engajador na Europa e trabalhavam nas fazendas até o repagamento de suas dívidas. Esse é principalmente o processo de imigração para São Paulo. E aqui, o que há em termos de confusão é que o espaço físico na fazenda em que os estrangeiros moravam era também chamado de colônia, e aí nós temos a colônia de parceria, que era o tipo de contrato assinado pelos trabalhadores. Então, só retornando, de começo nós falamos das colônias oficiais, e agora eu mencionei as colônias de parceria. Naturalmente, elas incluem estrangeiros em ambas, elas estão associadas à política de terras em ambas, ambas contaram com amplo apoio do governo brasileiro, tanto do central quanto do provincial, mas elas são políticas de terra diametralmente opostas. Uma é para assentamento em pequena propriedade e a outra é de trabalhadores rurais, principalmente. Você falou muito das fazendas de café em São Paulo. Bruno, o tema das relações trabalhistas nessas fazendas de café em São Paulo sempre despertou muito interesse entre pesquisadores, acadêmicos e genealogistas. O que há ainda, na sua opinião, de novo a ser descoberto com esse tipo de pesquisa? Sr. Dubnitz, eu creio que esse seja um dos temas mais abordados na historiografia brasileira, né? Então, nós podemos voltar até 1941, com o prefácio do Sérgio Buarque de Holanda ao livro do Thomas Davatz, publicado em 1941 pela primeira vez em português. E ali nós temos o primeiro grande estudo relacionando a emergência do mercado de trabalho e os processos de imigração. E a partir de 1940 nós temos inúmeros trabalhos, né? Então, só para mencionar alguns, nós temos a Emília Viotti da Costa, o Warren Dean, a Maria Lúcia Lamounier, a Verena Stolk e o Michael Hall, todos eles trabalhando de maneira clássica exatamente esse mesmo tema, né? Então, eu acho que essa pergunta é muito pertinente e ela sempre vem à tona. O que ainda há para ser descoberto e já não está tudo escrito a respeito desse processo. E nos últimos anos, eu creio que a resposta tem aparecido de maneira muito clara e é um sonoro não, no sentido de que ainda há muita novidade. E pelo meu entendimento da literatura nas ciências sociais em geral e em economia em especial, eu diria que há três processos ou três caminhos de inovação ainda possíveis. O primeiro é a reinterpretação de episódios históricos já muito conhecidos a partir de novas teorias. Então, só para dar um exemplo, na década de 1960 e 70, influenciado sobretudo pela historiografia norte-americana, havia a ideia de que os contratos de trabalho eles tendiam a ser cada vez mais produtivos. Então, nós partiríamos de um contrato menos produtivo e chegaríamos no mais produtivo. Como nós começamos em São Paulo com a parceria e terminamos com o sistema de assalariamento, então necessariamente a parceria seria menos produtiva do que o assalariamento, porque a parceria vem primeiro. Hoje em dia a percepção de teoria econômica mudou a esse respeito, né? Então a ideia é de que há um mix contratual em que diversos fazendeiros escolherão o tipo de contrato dependendo dos seus interesses de curto prazo, principalmente, às vezes sem uma visão de longo prazo, na maioria dos casos sem uma visão de longo prazo, e que não significa, o que implica que nós não necessariamente temos um contrato mais eficiente ao final do processo do que ao início. Então, usando usando essas novas metodologias teóricas, nós podemos reinterpretar aquilo que já foi feito. A segunda grande novidade que eu veria é a descoberta de novas fontes. E eu me lembro de iniciar minhas próprias pesquisas aqui no Instituto Martistaden em 2009, com um dos lançamentos de um dos livros do senhor José Eduardo Heflinger Jr., que demonstrou com clareza que ainda havia muito material em arquivos brasileiros, suíços e alemães que poderiam ser explorados, né? Então acho que essa foi uma grande novidade.
Então, demonstrar que nós não sabemos e não temos em mãos ainda todos os dados empíricos. E foi também, para mim, de um ponto pessoal, uma grande realização ter podido participar do projeto da Ibicaba, com os novos documentos, porque ali está demonstrado que nós ainda sabemos muito pouco, sobretudo dos processos de imigração a partir da década de 1880 e das questões de produtividade. Então, eu acho que ainda há muita base empírica a ser descoberta, né? Então, Ibicaba, eu creio que tenha sido só o começo, ainda haverá muitas fazendas com dados semelhantes, que certamente nos fornecerão uma visão completamente, talvez não completamente diferente, mas certamente nova dos processos imigratórios para São Paulo em seu contexto global. Muito interessante, Bruno. Poderíamos estender esse tema e esse assunto por horas a fio ainda, em função da sua importância e da sua relevância, mas infelizmente precisamos caminhar aí para um final já da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de encerrar esse nosso tão agradável bate-papo aqui no Instituto Matthieu Staden, questionando-lhe que, muito embora os seus trabalhos tenham um foco histórico, é muito interessante, muito profundo, a sua formação em economia, e economia do desenvolvimento. Como esses temas se alinham, ou seja, a economia e a história, ou seja, há algo a aprender para a atual economia a partir dessas experiências históricas que nós acabamos de discutir aqui na nossa entrevista? Sr. Dubnitz, essa é uma excelente pergunta, porque se relaciona com uma observação sua, logo por volta da metade da entrevista, a respeito das relações, por exemplo, entre a migração no passado e os desafios europeus hoje em dia, né? Então, acho que nós sempre podemos traçar paralelos muito claros entre as experiências históricas e os desafios econômicos e sociais existentes hoje em dia. Então, de um ponto de vista comparativo, eu diria que sempre há essa possibilidade. A questão das imigrações, por exemplo, há sempre uma correlação entre o que aconteceu no passado e aquilo que nós observamos hoje em dia. Então, é sempre possível traçar esses paralelos. Naturalmente, os contextos são muito diferentes, nós temos que considerá-los, mas sempre há essa possibilidade de aprender com um estudo de caso do passado, né? Então, essa seria uma das possibilidades, e o caso das migrações demonstra isso com clareza. Outro ponto que eu salientaria aqui, em termos de paralelos, se refere ao mercado de trabalho rural, né? Então, no mercado de trabalho rural, nós temos hoje em dia como um dos grandes desafios colocados pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a prevalência de trabalhadores endividados que assinam contratos de parceria com endividamento, sobretudo na Índia e em Bangladesh. Isso foi exatamente o que se deu na província de São Paulo no século XIX. Então, o estudo desses contratos no século XIX, num rincão paulista, certamente auxilia o entendimento de um contrato que nós temos hoje em dia como um dos grandes desafios de desenvolvimento econômico na região mais populosa do mundo, em que há uma prevalência de pobreza fortemente associada a esse tipo de contrato. Então, esses paralelos eles podem ser sempre traçados. Um outro ponto que eu gostaria de levantar, que acho que é interessante também para o público do Matthieu Staden, é uma linha de pesquisa específica em economia do desenvolvimento, né? Então, economia do desenvolvimento é uma subdisciplina de economia iniciada principalmente na década de 1950 para tratar dos problemas de países de baixa renda. E a partir principalmente da década de 1990 ou dos anos 2000, surgiu uma nova área de estudo em economia de desenvolvimento, que é a área chamada as causas profundas do crescimento econômico. Então, o crescimento econômico ele geralmente é visto como acumulação de capital, criação de capital humano por meio da educação e investimento em tecnologia, né? Então, seriam esses três caminhos. Essa nova sub-área em economia do desenvolvimento se pergunta o que causa, em primeiro lugar, o processo de acumulação de capital, o processo educacional e o aumento de tecnologia. Então, é um passo atrás para tentar entender por que alguns países ou regiões dentro de países conseguiram alcançar esses níveis mais altos, enquanto outras não.
E as respostas dadas pela teoria e pelos trabalhos empíricos são sempre respostas de natureza histórica, né? Então, as decisões políticas e sociais, não apenas políticas, mas as decisões sociais, de coesão social, tomadas no passado, elas têm um impacto que se prolonga ao longo do tempo. Então, é fundamentalmente observar que os desafios que nós temos hoje em dia, eles são apenas um elo em uma corrente muito longa. E mesmo quando há processos revolucionários ou quebras políticas violentas ou militares, por exemplo, ainda assim as decisões sociais e políticas elas tendem a permanecer ao longo do tempo. Então é essa a ideia, então é olhar para o passado para tentar encontrar quais são as causas do desenvolvimento econômico e social hoje em dia. Resumindo, Bruno, quem conhece bem o passado tende a errar menos no futuro, né? Eu acho que esse é o grande resumo. Te agradeço muito por você ter aceito o nosso convite para estar hoje aqui no Instituto Matsu Staden, para essa agradabilíssima conversa, esse bate-papo que nós tivemos sobre um tema tão interessante e que até a atualidade une o nosso lindo e maravilhoso Brasil aos países de língua falante do alemão. Desejo a você pessoalmente sucesso na sua linda trajetória. Parabéns, muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco e as portas do Instituto Matsu Staden com certeza sempre lhe estarão abertas para suas futuras pesquisas e seus futuros trabalhos. Sr. Dubnitz, eu que agradeço e também a toda a equipe do Matsu Staden. Muito obrigado. E não deixem de acompanhar-nos em nossas redes sociais, Instituto Matsu Staden, no Facebook e no Instagram. Essa foi a nossa 13ª edição do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. E no nosso 14º episódio, teremos como convidado Maurício Ferreira, diretor do Museu Imperial de Petrópolis. Muito obrigado pela participação e atenção ao nosso programa. Muito obrigado.